Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha irmã, meu irmão, quero conversar com você a partir de agora sobre o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão dos pecados. E a partir desse momento, eu também quero te lançar um desafio para você pegar o seu catecismo, aquele amarelinho, né? Geralmente é um amarelinho que a gente tem em casa, ir até lá a página, ou melhor, o número 1420, e aí você segue, vai até o 1531, e lá você vai ter aquilo que é a base do entendimento da igreja sobre esse sacramento. Você vai ter outros documentos, outros pronunciamentos de papa, de bispo, etc. Mas ali você tem uma base, né? Uma base sólida para você falar, entender e rezar o que é isso, né, para a nossa igreja. Mas se você também não tem um catecismo amarelinho aí, você pode acessá-lo, né, pela internet, no Google. Isso é muito fácil, muito simples, sem complicação. Basta colocar lá Catecismo da Igreja Católica e vai até esses números 1420 a 1531. Mas esse tema que eu trago, ele brota de uma provocação, de uma conversa com a pessoa. Uma pessoa de outro país, né, mora muito distante de nós, com certeza no Brasil não acontece nada semelhante ao que ela me relatou. E eu até comentei com essa pessoa, olha, eu vou fazer um áudio ou um vídeo trabalhando um pouco esse tema, que talvez no Brasil tenha essas dúvidas também. Então a questão que eu trago aqui é sobre a forma de celebrar esse sacramento, porque no número 1480 está muito claro no catecismo que, assim como todos os sacramentos, o sacramento da reconciliação dos pecados, a confissão, é um ato litúrgico. Então todo ato litúrgico nós devemos primar pelo cuidado, pela maneira como nós preparamos para que ele seja celebrado com o máximo de dignidade, com o máximo de primor aqui. Mas talvez você esteja perguntando, mas o que foi tão grave assim? Bom, não diria grave, mas talvez uma dúvida. E a partir daquilo que nós fazemos dentro do sacramento, ou no ato de celebrar esse sacramento, talvez a forma como tem acontecido nesse país não me parece. E aí você tira suas conclusões. Eu não sou dono da verdade, né? Você tira suas conclusões. Mas a pessoa me dizia assim, olha, padre, eu faço uma listinha, faço um exame de consciência profundo, rezo toda a minha vida e faço uma lista, uns tópicos, para facilitar, né, a minha confissão. E a partir de então eu levo isso até o confessionário. E aí chego lá, o padre pega, né, o confessor pega a minha lista, ele faz a leitura da minha lista e dá absolvição, pronto, está acabado. Então veja que isso me parece um pouco estranho. Não estou dizendo que isso vai invalidar, a questão aqui não é sobre a invalidade ou a validade desta confissão, mas o problema aqui é que quando nós celebramos ou vamos para um ato litúrgico, nós temos que entender que nós estamos indo para uma relação íntima com Deus. E tudo que acontece ali deve nos proporcionar essa máxima proximidade, essa máxima conexão, interação com a realidade divina que vem ao nosso encontro por meio daquele ato litúrgico. Então é interessante porque quando eu pego um papel que eu escrevo todos os meus pecados e passo para o padre, leia, e ele diz, está tudo bem, beleza? Isso aqui me parece um pouco de... nós estamos desleixo. Não encontro outra palavra, sabe? Parece um desleixo, parece um descuido. Ou parece uma forma, entre aspas, pastoral de acelerar a confissão. Repito, não sou dono da verdade, só estou provocando para que você, que é católico, que confessa, possa se perguntar se realmente essa é a melhor forma de celebrar esse sacramento, onde nós somos reconstruídos
na misericórdia de Deus, onde nós somos refeitos na misericórdia de Deus. Ali nós somos abraçados pela a bondade, nós levamos a nossa miséria, nós falamos da nossa miséria, nós pronunciamos a nossa imundície diante do sacerdote. E ali ele não está para condenar, para chicotear, para dizer que coisa feia que você fez, Deus vai te castigar. Não, ele está ali para fazer festa com aquele que voltou, que está querendo o abraço misericordioso de Deus. Então veja que é um momento de muita intimidade com Deus. Desde o momento que você para e começa a fazer seu exame de consciência, desde o momento que você faz a opção, opta por colocar no papelzinho a sua mazela, as suas mazelas, os seus pecados e etc e tal, desde esse momento você já está fazendo esse mergulho em você mesmo, na sua história, na sua relação com Deus, com o outro, com você e com todo criado, percebe? E quando você parte em direção ao confessionário, para uma confissão, para um ato litúrgico, repito, ato litúrgico. Portanto, não deve ser feito a toque de caixa, não deve ser realizado de qualquer jeito, de maneira desleixada, desrespeitosa. 1480, Catecismo da Igreja Católica, uma ação litúrgica. Então veja que esse dar o papel, talvez você diga, mas o padre está exagerando demais. Não, porque, veja, a psicologia vai nos dizer, quando nós falamos, antes de chegar nessa esfera espiritual, o simples ato de falar já nos traz uma certa organização interior. Quando eu escuto a mim mesmo, nesse sentido, quando eu escuto a minha voz, quando eu escuto eu mesmo pronunciando o meu pecado, isso me leva a tomar uma consciência muito maior. Então, nesse sentido, essa fala, a confissão auricular, quando eu digo para o confessor, ou seja, eu tive coragem para pecar copiosamente, mas eu não consigo falar. Então, padre, leia, se vira nos 30 aí, e depois me dá absolvição para eu ir embora rápido. Então, minhas irmãs e meus irmãos, vamos pensar um pouquinho. Quando eu estou num confessionário, se eu, ainda que tremendo, porque nós temos uma cultura que as pessoas têm medo de confessar porque acham que o padre vai chicoteá-la dentro do confessionário ou na sala onde está atendendo, né? Então, ainda que tremendo, gaguejando, boca seca, os ossos são capazes de emitir sons, ainda que 1,5 metro de distância. Não importa, não interessa o seu estado naquele momento. O importante é que você tem a convicção, a certeza de que aquilo que você fez ou as coisas que você realizou, aquilo feriu a Deus. E você está quebrada por dentro e quer ser consertado e quer ser consertada. E aí, ainda que você leve a sua listinha, e repito, né? Como se trata de uma ação litúrgica, não é para chegar lá e começar a ler uma tese de desculpas. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, pelo amor de Deus, e agora? Ó céus, ó vida, o que eu vou fazer? Não, é chegar, ainda que você, né, queira, talvez você queira optar pela lista para ser uma questão mais objetiva ali, para não ficar dando muita volta, você vai colocar os tópicos, isso, sem pormenores, sem detalhezinhos, porque você vai ali arrependido. O que nos leva ao confessionário é o arrependimento da ruptura com Deus, com o outro e conosco mesmo. Não se trata de um sentimento de culpa, mas se trata de um reconhecer diante da misericórdia de Deus
a nossa miséria. Então, quando eu falo, é isso que eu quero chamar a atenção sua aqui, eu devo falar. É claro, se a pessoa não tem condições físicas de falar, porque nasceu assim ou assim se tornou ao longo da vida, aí é uma outra coisa. Eu estou dizendo para a pessoa que consegue pronunciar as palavras. A importância de você pronunciar. Eu pequei contra Deus, contra ti, contra o meu irmão, contra a natureza. Eu pequei por minha culpa, minha tão grande culpa. Eu pequei e estou me acusando, reconhecendo e pedindo a misericórdia de Deus. Eu não sei se eu me faço entender, se você percebe a grandeza do falar, a grandeza de você se escutar, a grandeza de você ainda tremendo lançar para fora com a sua boca o que fez para receber nos seus ouvidos: teus pecados estão perdoados. Olha que maravilha! Seus pecados estão perdoados, filho, filha. Vá em paz. Vá em paz com Deus. E não peque mais. Pronto, você está novinho em folha. Isso é intimidade com Deus. Mas me parece, só me parece, e repito, não sou dono da verdade. É só te provocar para que você pense e chegue às suas conclusões. Me parece muito mecânico. Eu preparo a minha lista, o confessor lê, me dá absolvição e eu vou embora. Me parece mecânico. Me parece pouco litúrgico. Me parece pouco íntimo. Intimidade com Deus. E me parece até mesmo, se você me permite dizer bem claramente, com toda piedade e amor no coração, me parece um comodismo de ambas as partes. Ambas as partes. Nós não podemos, meus irmãos e irmãs, permitir que a riqueza sacramental da igreja, que a beleza desse momento de reencontro com a misericórdia, de reencontro com você mesmo, essa possibilidade de reencontrar Deus de novo, o outro, toda a realidade e se integrar novamente na caminhada cristã, não podemos permitir que isso se torne algo mecanizado, algo frio, algo sem vida. Ah, mas eu vou chorar. Então que chore rios de lágrimas. Não tem problema, tem lencinho lá para você enxugar as lágrimas, entende? Não tem problema. Mas é importante que, se você chega e se você realmente entende isso que eu estou te dizendo, e se eu estou sendo claro no que eu estou querendo te dizer aqui, se você chega para confessar com a sua listinha e o padre pede, você vai, por gentileza, padre, eu gostaria de pronunciar a minha miséria. Permita que eu leia, mais do que ler, que eu diga saboreando o fel da minha mazela, da minha fraqueza. Eu quero sair daqui renovado, renovada na misericórdia de Deus. Então, eu não sei. Fica aqui, eu fico com a interrogação e você fica talvez daí, mas eu posso te garantir que eu não vejo algo saudável, lindo de se dizer, fui ali e eu celebrei, né? Foi celebrado o sacramento da reconciliação, dessa forma que eu estou dizendo, que foi me comunicado. Eu acho que isso não é beleza, isso é relaxamento, com todo respeito e caridade. Isso é desmazelo, descuido. Ah, padre, mas tem documento que diz, ok, tem documento que diz um monte de coisa por aí, não tem problema. Mas se você vier confessar comigo, você pode ter certeza, você pode até levar a sua listinha.
mas você vai ter que pronunciar. Você vai ter que dizer para você receber a absolvição, para que naquele momento de intimidade com Deus, entre lágrimas e soluços, a misericórdia e a bondade de Deus te abrace e te faça uma nova pessoa. Então fica aqui para você essa reflexão longa, né? 15 minutos, mas eu quis muito te chamar para essa conversa, para essa provocação. E se você achar que vale a pena pensar sobre isso, pense, reflita e ajude outras pessoas. Talvez no Brasil tenha isso também em algum lugar. Lá em outros países, como eu disse, tem. Talvez por aqui tenha também. Mas nós não podemos deixar que esse momento de intimidade e de reconstrução em Deus seja feito de uma forma tão mecânica, tão matemática, tão fria. Que Deus te abençoe. Pensemos juntos, caminhemos juntos na fé. Como eu disse e repito, repeti várias vezes, não sou dono da verdade, não estou aqui criticando ninguém, mas estou chamando a atenção sua para pensarmos, será que é por aí? E Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.